Tchau! Olá pessoal, como estão vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mandarim Transforma. E vocês pediram lá no nosso Instagram, @vzmgrupo, se você não me segue lá no Instagram, vem lá seguir, porque lá você consegue ver um pouquinho mais da minha rotina, um pouquinho mais do nosso trabalho aqui guiando brasileiros para conseguir bolsas de estudo no exterior e muito mais. E vocês pediram para eu trazer esse vídeo aqui contando o motivo do porquê, né, que eu realmente mudei os horários de aparecer em rede social, e na verdade tudo isso tem a ver com a minha saúde. Um tempinho atrás eu gravei um vídeo aqui falando que passei mal mesmo. Esse vídeo aqui que você tá vendo aqui na tela, essa capa, se você quiser ver um pouquinho, eu gravei ele alguns meses atrás. E eu ainda não sabia o porquê que eu estava doente, que eu fiquei muito mal, eu peguei algo muito ruim e eu vou abrir aqui para vocês até uma forma, se você aí do outro lado estiver sentindo isso, você não precisa talvez passar por todo esse aperto, né? E sim, pessoal, eu tive mais um burnout, né? Mais um burnout aí para lista. Aí realmente foi muito complicado e dessa vez foi mais grave. Então hoje eu quero contar um pouquinho mais desses bastidores aí da minha saúde, até para vocês que me veem como inspiração, você saiba que também do outro lado a gente também passa muitas dificuldades também e nada é um mar de rosas. Eu quero trazer vocês aqui mais pertinho de mim, porque tem um vizinho maravilhoso que resolveu fazer obra, né? Mas se estou aqui com o microfone, estou microfonada, vocês vão poder me ouvir aí direitinho. Inclusive, vocês estão vendo que eu estou num cenário novo, né? Eu estou aqui, gente, no Brasil. Olha essa minha pele maravilhosa, bronzeada. E um dos motivos de eu ter realmente ficado mais no Brasil foi pela minha saúde. Hoje eu vou contar tudinho aqui pra vocês. Hoje eu tô aqui no Airbnb da minha família, isso mesmo. Se você quer conhecer a capital do Espírito Santo, Vitória, se apaixonar pelas praias aqui, pela culinária capixaba e muitos lugares que você pode conhecer aqui no Espírito Santo, você pode ficar nesse Airbnb aqui, que fica bem pertinho da praia. Você pode ir de bike, fica pertinho do shopping também. Se você quer conhecer, né, Vitória, capital do Espírito Santo, é só você vir aqui no link na descrição para que você possa se hospedar aqui também. Pois bem, o que aconteceu? Começou tudo em janeiro de 2025. Eu tinha acabado de chegar do Brasil, eu tinha passado o Natal e o Ano Novo no Brasil depois de 5 anos sem ver a minha família. Isso porque, para quem tá chegando aqui agora, antes eu morava em Taiwan, eu morei durante 5 anos em Taiwan e hoje em dia eu moro na França, eu trabalho na França, numa universidade, eu faço meu doutorado também. Então, agora que eu já estou mais ou menos há 2 anos e meio morando na França, eu consigo vir com o Brasil com mais frequência. Eu fiquei mais ou menos 4 anos e meio sem vir ao Brasil. A primeira vez que eu retornei foi em 2024 e eu acabei por retornar a segunda vez em 2024, que foi no Natal, e também para passar o Ano Novo com a minha família, virado de 2024 para 2025. E desde então, eu venho numa correria muito louca de realmente conquistar as minhas, tudo que eu sempre quis no exterior, né? De me formar no meu mestrado, de conseguir uma carreira profissional legal, pessoas que me valorizam. E a vida do imigrante é muito difícil. Eu já compartilhei diversos vídeos aqui no canal, que vocês podem ver aqui, que são assuntos mais pesados, de coisas que eu passei em Taiwan, uma cultura tão diferente, e isso foi acumulando a partir dos anos. Como eu mencionei anteriormente, já foi o meu 4º burnout
que eu tive. Só que esse burnout que eu tive uma explosão dentro do meu corpo que desencadeou diversos problemas. E graças a Deus, eu estava aqui no Brasil quando isso tudo explodiu dentro do meu corpo. Mas isso começou realmente em janeiro de 2025, logo após quando eu tinha voltado para a França. E então você imagina, você sair do verão no Brasil, pleno verão, e você chegar já no inverno na França. Eu já cheguei trabalhando, eu sou uma pessoa assim muito ativa. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu explico por que eu tinha 5 empregos em Taiwan, vocês podem assistir depois. Então eu sempre trabalhei muito, porque eu sempre quis conquistar as minhas coisas, mas chega um certo momento que você não precisa te lembrar você do passado, você precisa olhar para o passado e ver quantas coisas você já conquistou. Você não precisa mais passar por fome, você não precisa mais aceitar certos tipos de emprego, você não precisa mais realmente ter uma mentalidade mesmo de que você precisa sempre trabalhar muito, que você sempre precisa fazer isso, ajudar mundos e fundos. Mas essa minha mentalidade, ela não conseguiu se desvincular da Victoria lá do passado, que quando começou a buscar bolsas de estudo no exterior a partir de 2015. Então eu fiquei mais ou menos aí nessa corrida para conseguir realmente me manter no exterior desde 2013. Então foi uma corrida muito grande, foi algo que realmente teve que dedicar muitas renúncias e foi a minha escolha. Só que isso teve uma consequência a longo prazo no meu corpo. Então, quando eu cheguei na França em janeiro de 2025, eu já estava dando aula para o mestrado na universidade lá. Então, eu consegui trabalhar além da pesquisa. Então, era mais uma coisa que eu estava trabalhando. E eu senti, na verdade, uma infecção e tudo mais. E essa infecção, ela se desencadeou para uma otite. E eu fui mais ou menos em 5 médicos gerais e ninguém descobriu o que eu tinha. Eu senti uma dor aqui dentro do meu ouvido que ela ia realmente crescendo para o meu olho. Eu não conseguia falar, eu não conseguia engolir, eu não conseguia fechar os meus olhos. E era uma dor como se fosse uma facada assim que eu levava no meu corpo, né? E o sistema de saúde na França, eu posso fazer um vídeo só disso, daí você tem que comentar aqui, ele é muito peculiar. Tá? Eu posso fazer um vídeo só falando do sistema de saúde na França, tá? Eu vou adorar fazer esse vídeo. Eu tenho um vídeo falando do sistema de saúde em Taiwan, então seria legal fazer um vídeo de sistema de saúde da França também. Então coloca aqui se você quer. E ninguém descobriu o que eu tinha. Eu não conseguia ir para um especialista, né? Então ninguém me passava para o especialista, porque você não pode chegar, eu quero ir no especialista tal, eu quero ir no endócrino, eu quero ir no neurologista, eu quero ir em alguma coisa. Não é. Eles que têm que realmente passar você, encaminhar você para esse médico, tá? Porque falta médico na França. E ninguém me encaminhava, gente. Eu fiquei de janeiro até junho para descobrir o que eu tinha, tá? O que eu tive, na verdade, foi algo chamado herpes zoster, tá? Vocês podem dar um Google aí para vocês saberem. É como se fosse uma catapora, porém mais localizada. Normalmente dá em torno aqui aqui na barriga ou aqui atrás, né? Eu não sei explicar termos técnicos, né? Eu assisti muitos vídeos, eu tentei médicos aqui também do Brasil, da minha família, para tentar me ajudar, então realmente era algo que estava me dando um nódulo, eu fiquei com vários nódulos na minha cabeça, né? Eu não conseguia falar, então eu tive que fazer as pesquisas às vezes para trabalhar na França, para dar aula, para guiar os alunos aqui na VZM. Foi muito difícil porque era uma dor que eu sentia muito grande. E até descobri que eu tive uma herpes zoster dentro do ouvido, que é super raro, tá? É como se fosse a catapora dentro do ouvido, só que ninguém descobria que tinha, tá? E eu fui no otorrino, ele não viu nada. Quem descobriu, né, que eu tinha herpes zoster foi a minha tia daqui do Brasil, que ela é infectologista, e também o médico geral que eu consegui, clínico geral, que eu consegui no final aí mais ou menos de início de junho, maio, que eu consegui encontrar esse médico, porque eu fui tentando vários médicos, eu fiz tantos exames que dava uma coisa deste tamanho aqui. Enfim, fui para o neurologista e eu estava com uma neurite pós-herpática. Então ele me recomendou um medicamento e eu achei que aquele medicamento estava correto, Então eu
comecei a tomar aquele medicamento, mas eu não vi uma melhora, porque a neurite pós-herpática é como se fosse a dor neurológica que fica após que você tenha herpes zoster, né? Então, de vez em quando você sente uma facada, é algo que demora um pouco para você passar essa dor, tá? E é uma dor bem grande, diz que é a pior dor do mundo, tá bom? Então imagina, eu tendo que trabalhar falando, né, e já pegando um monte de coisa, trabalhando, sabe aquela exaustão mental, aquela exaustão que não é que um sono vai te recuperar, não é assim, sabe, ai, vou dormir, passou, não é assim, a exaustão mental no corpo, assim, né, e já nessa rotina de viver no exterior, falta de vitamina, falta de várias coisas, eu não sabia, e eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz check-up lá em Taiwan, sempre fiz na França, mas para o exterior, eles não têm essa cultura de fazer exame de rotina, como aqui no Brasil nós temos essa cultura de fazer, vou no médico, ele vai me passar os exames e eu vou verificar o que eu tenho, né, se tá faltando alguma vitamina, eles não têm esse costume, então meio que você tem que implorar pro médico, tá? Tanto lá em Taiwan quanto na França também, que você quer fazer esse exame para verificar se tá tudo certo em você. Então, às vezes o médico passava, às vezes o médico não passava, então sempre era uma luta para eu conseguir fazer esses exames de rotina fora do Brasil. E eu realmente sempre achava, né, que as minhas vitaminas estavam boas, né, porque tem falta de sol, até no Brasil aqui também tem uma crescente de pessoas com falta de vitamina D, apesar de que tem sol que não dá, realmente é muito sol mesmo, né? E acontece que eu vim para o Brasil agora, em agosto de 2025, para passar as minhas férias, né? Então, férias você pensa assim, vou descansar, vou ficar tranquila. E eu sou tão assim, apegada ao meu trabalho, porque assim, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com pesquisa, eu amo dar aula, eu amo fazer o que eu faço na VZM. A VZM já vai fazer agora, acho que 7 anos já em 2025. Então, é algo que eu amo estar ali, fazendo aquilo, ajudando as pessoas com propósito, contribuir com as pessoas com a minha informação. E essa tem uma linha tênue ali entre o equilíbrio de você, ok, você está trabalhando no que você gosta, mas nem por isso você precisa fazer mais, sabe? Essa linha tênue, porque quando a gente não trabalha com o que a gente não gosta, a gente consegue desvincular a nossa mente. O trabalho acabou, você não vai ficar pensando no trabalho, porque eu já trabalhei, tá? Como CLT e eu não gostava do que eu fazia. Então eu sabia realmente dividir. Quando eu saía do trabalho, a minha mente, ela ia embora, né? Eu não ficava pensando no trabalho, mas como eu alcancei realmente do que eu gosto de trabalhar, para mim era muito difícil eu desvincular a minha mente do trabalho. Eu sempre estava pensando em algo novo. Esse lado também de você trabalhar com produção de conteúdo, esse lado da criatividade também pode aflorar em momentos que você está descansando. Então no final você não descansa nada, sabe? Olha os vídeos aqui no canal, gente. A gente ficou mais ou menos aí 5 anos que vai fazer agora o canal Mandarim Transforma nesse ano de 2025. E a gente tá quase batendo 5 mil inscritos. Eu fiquei 5 anos postando vídeo todo domingo ao meio-dia. Existem alguns domingos que eu não postava porque eu estava ocupada, a gente estava editando, né? Teve também as trocas de colaboradores aqui da VZM, mas ficamos aí praticamente 5 anos postando vídeo todo domingo. E domingo é dia de quê, pessoal? Domingo é dia de descanso. Mas eu fiquei 5 anos verificando as métricas do YouTube, verificando os comentários, me programando para conteúdo novo para trazer para vocês, porque eu não venho com conteúdos assim da minha cabeça. Eu leio os comentários, a gente faz uma análise do que vocês realmente precisam para as pessoas que querem morar no exterior, pessoas que querem ver ali dos bastidores do que eu posso realmente colaborar. Eu fiquei 5 anos nessa. Então, teve uma hora que a conta chegou, né? E eu vou te falar, a conta chegou e ela chegou feio. Então eu cheguei em agosto de 2025 e realmente deixei o meu computador lá na França. Deixei o meu computador lá na França para não ter nenhuma possibilidade de eu querer olhar o e-mail, de eu querer resolver alguma coisa de cliente. Então a gente tirou esse recesso na VZM também durante um mês. Então ninguém trabalhou na VZM. Mas por que agosto, Vicky? Por que agosto, né? As aplicações no exterior, elas começam ali mais ou menos no início do ano, ali em janeiro, né? E quando chega esse ano, mais ou menos no meio do ano,
julho e agosto não é um momento que tem mais aplicação, porque é verão no exterior, em Taiwan, na Europa, enfim, na Ásia. Então acontece que tudo fica muito parado, as aplicações, e retornam ali a partir de outubro, né, nem setembro. Então, estrategicamente, nós estamos tirando o recesso em agosto. Claro também que eu tenho as minhas férias lá da França em agosto também, então tudo casa, tudo muito direitinho. Então deixei o meu computador lá na França realmente para o quê? Não precisar, não pensar em trabalho, né? Agradeço também a compreensão de todos os alunos da VZN, que vocês me conhecem, vocês me apoiam, vocês estão felizes quando eu tiro férias. Meu Deus. E acontece que eu curti nas primeiras semanas aqui no Brasil, achando que eu estava medicada, que tinha passado tudo. E quando eu cheguei aqui em Vitória, eu fui fazer outros passeios também no Brasil, fui no Rio de Janeiro, fui em Cabo Frio também, foi muito legal, descansei a minha cabeça. Só que quando eu cheguei aqui em Vitória, que é o meu porto seguro, o meu lar, a minha zona de conforto, né? Parece que tudo caiu, né? Tudo caiu. E eu fiz assim, eu sempre organizo quando eu venho ao Brasil, eu organizo todos os médicos que eu tenho que retornar, porque eu ainda não consegui encontrar um médico na França, ou mesmo quando eu morava em Taiwan, eu não vinha muito no Brasil, mas eu não consigo achar um médico que realmente assim, nossa, não vou precisar ir demais em médico no Brasil, porque eu tenho um médico bom no exterior. Porque isso seria muito bom. Imagina, você tem as suas férias e você tem que ficar fazendo exame, você tem que ficar indo no médico, mas eu ainda não consegui achar esse médico ou essa médica no exterior. Então eu sempre me programo para fazer exames de rotina aqui no Brasil, nos meus médicos que eu já o conheço. Quando eu cheguei na primeira médica, gente, ela falou, você vai ter que fazer esse exame, esse exame, esse exame. Começou a fazer, já me pedir exame de sangue, ela já ligou e falou, olha, você também tem que verificar isso, vou ligar aqui pro médico. A médica, ela mesmo pegou o telefone e ela ligou pro médico para marcar exame. Gente, aonde que isso ia acontecer fora do Brasil? Tudo bem, no Brasil tem médicos ruins também? Tem, mas assim, é muito difícil você ver a empatia no exterior. Então assim, diversos médicos que eu fui aqui no Brasil e eles veem que eu tava com um tempo muito curto ficando aqui no Brasil, eu tava realmente tendo oscilações dos meus exames que eu tinha que verificar mais, eles pegavam o telefone deles, ligavam pro médico que eu ia precisar ir e me marcavam um encaixe. Teve um dia que eu fui em 5 médicos diferentes no mesmo dia, acordei 7 horas da manhã e fiquei até mais ou menos 5 horas da tarde fazendo exame, indo em médico, tudo em encaixe, sabe? Então essa empatia realmente é o que eu sinto falta, sabe? Essa empatia que o brasileiro tem com o próximo. Eu sei que tem exceções, mas é difícil a gente achar essa exceção ao contrário no exterior de uma pessoa empática, uma pessoa que se preocupa com você. Nesse período todo que eu fiquei na França, de janeiro até julho, para descobrir o que eu tinha, eu fui muito maltratada pelos médicos. Várias vezes eu saí chorando do médico. Então, assim, isso é difícil você achar no exterior. E conclusão, eu estava com uma explosão no meu corpo, eu tive diversos problemas relacionados à minha saúde devido ao estresse e exaustão mental, e foi por isso que eu tive que tomar uma decisão, né? Eu não poderia estar aqui no YouTube todos os domingos mais, e é por isso que a partir desse mês de setembro, né, de 2025, teremos vídeos todas as quinta-feiras de vez em quando. Então não vai ser toda quinta-feira. Vai ser vídeo novo quinta-feira de vez em quando. Mas por que de vez em quando? De vez em quando? Eita! Português falhou. Mas por que de vez em quando? Porque eu preciso priorizar a minha saúde. Não adianta a gente trabalhar, realmente servir de inspiração para o outro, sendo que às vezes a gente não tá bem, sabe? Então eu tive diversos problemas na minha saúde relacionados ao estresse. E você imagina isso a longo prazo, sendo que já está acontecendo a longo prazo, né? Eu moro no exterior, já vai fazer aí mais ou menos uns 7 anos, né? Então, imagina o que isso pode me causar, né? Eu já vou fazer 30 anos esse ano agora, em 2025, dia 1º de novembro. E imagina o que isso pode me causar a longo prazo, sabe? Então é por isso que a partir de agora teremos vídeos quintas-feiras de vez em quando. E eu sempre vou avisar
lá no Instagram. E essa não foi a única coisa que mudou. No Instagram também, a produção de conteúdo, a gente tem o podcast, que eu vou deixar aqui para vocês poderem seguir o nosso podcast, muito legal, é um projeto que eu amo, VZM Offline, lá no Spotify, que vocês podem escutar. A gente tem o Telegram, a gente tem também o Instagram, a gente também tem o TikTok. Todas as redes sociais estão aqui nos links na descrição, tá bom? E a gente vai ter que dar uma pausa nisso, né? Então, eu estarei online nas redes sociais todas terças e quinta-feiras. Consequentemente, o atendimento da VZM mudou, né? As pessoas que trabalham conosco, né, dentro da VZM, o financeiro e tudo mais, sempre vai ser atendimento toda terça e quinta-feira. Isso vai fazer uma grande diferença para mim, já que a VZM, ela é um grande propósito que eu tenho na minha vida. Ela é como se fosse um filho que eu fiz crescer durante 7 anos e esse filho cresceu. Já atendemos mais de 60 alunos, já temos alunos espalhados por mais de 8 países. E para mim eu fico muito feliz de utilizar as minhas experiências como forma de transformação e mudança na vida das pessoas, com oportunidades realmente. Então, por isso, a VZM vai mudar algumas coisas e essas são as mudanças, né? Principalmente aqui no YouTube e também lá nas outras redes sociais, principalmente o Instagram. Eu sempre vou estar lá nos stories, conversando com vocês, fazendo post, sempre toda terça e quinta-feira. E isso é muito difícil para mim, eu não vou mentir, é difícil mesmo, tá? Porque eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu tenho que colocar eu em primeiro lugar, né? Principalmente quando a gente vai ficando um pouco mais velha, a gente tem outras prioridades na nossa vida também. Muito em breve eu vou casar também, então é uma outra fase da minha vida que eu estou super ansiosa para começar. Então, essa é a grande mudança, é você entender o quando que você precisa parar e descansar, porque hoje em dia isso se tornou um luxo. É um luxo a gente parar e descansar, mas a gente merece. E principalmente quando a gente olha pra gente do passado e a gente vê o quanto que a gente lutou pra gente chegar até onde a gente chegou e a gente fala, ufa, eu consegui. Então vamos dar uma pausa, tá? Mas no mais, pessoal, eu fui muito bem acolhida aqui no Brasil, fiz muitos exames, muitos exames, e eu tive que postergar a minha volta para a França, porque era para eu voltar final de agosto e eu fiquei até setembro. Isso mesmo, eu fiquei até setembro, então eu fiquei praticamente 2 meses no Brasil por conta da minha saúde, porque eu fui diagnosticada com burnout e todas as medicações que eu estava tomando neurológica estavam erradas, era uma dose muito acima, e se eu ficasse tomando aquela dose muito acima, eu poderia gerar úlcera, né, no meu estômago. Graças a Deus eu fiz aquele exame endoscopia, né, fiz outros também, só estou com uma gastrite normal, então já estou tratando, a minha medicação já está toda certinha. Descobri também outros problemas relacionados a vitaminas, pessoal. Eu estava praticamente sem vitamina, eu não podia nem ingerir mais as vitaminas, porque eu sou uma pessoa que eu me alimento muito bem, faço sempre exercício físico, mas é tudo muito, sabe? Então, precisa ter esse equilíbrio, né? Ter esse pêndulo, né? Nem sempre na vida a gente vai conseguir ter esse pêndulo equilibrado em tudo, né? Às vezes vai ser mais o trabalho, menos o lado social, mas na minha vida foi muito mais o trabalho do que o lado social, né? E isso gerou uma consequência. E graças a Deus tomei todas as vitaminas intramuscular, então levei injeção mesmo, sinto essa diferença de ter essas vitaminas no meu corpo, mudou realmente a minha imunidade. Eu estava ficando muito doente por conta dessas baixas de vitamina, e isso é algo que a longo prazo pode gerar outros problemas. Por exemplo, vitamina A, você pode ficar cega, pode dar secura nos olhos. Eu já estava tendo isso era uma das vitaminas, então eu me sinto outra pessoa. Para mim foi de fato uma bênção eu poder ter a oportunidade de ter essa explosão que eu tive no meu corpo aqui no Brasil, porque imagina se isso acontecesse eu estando fora da minha casa, fora da minha zona de conforto, perto de quem pode me ajudar. Seria muito mais complicado. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito vocês, toda a compreensão. Eu realmente quis vir aqui falar com vocês, falar sobre essa nova fase,
E o próximo vídeo que eu vou gravar daqui a pouco vai ter uma convidada muito especial que vocês mal podem esperar, que eu vou transformar a vida dessa pessoa. Ela ganhou, não posso falar, vai ser demais, vai ser o próximo vídeo. Eu vou acabar de gravar esse daqui e vou chamar a minha convidada para vocês, porque esse canal tá muito chique. Um beijo, até o próximo vídeo. Zaijian!